Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Dia 2 de setembro, eu quero falar algo muito importante para você. Desde o dia 15 de agosto, nós estamos fazendo os 40 dias com São Miguel Arcanjo. O que significa isso? Estamos acordando às 4 horas da manhã para rezar o Santo Rosário. Gente, está sendo uma bênção. Milhares de pessoas estão acordando na madrugada para orar. Estão recebendo milagres, estão recebendo graças. Venha rezar conosco. Frei, mas o senhor disse que começou dia 15 de agosto, nós já estamos em setembro. Mas vai até dia 29 de setembro. Venha rezar, ainda dá tempo. Você pode ficar esse mês inteiro com a gente, tá bom? Você que não conseguiu começar por algum motivo, comece a partir de agora. A gente pode, Frei? Pode, eu estou lhe convidando. Então amanhã, coloque o seu relógio para despertar, 4 horas da manhã, venha se unir a nós, tá? E vamos até dia 29 de setembro, você não vai se arrepender. Milhares de pessoas estão acordando e não estão se arrependendo do que decidiram fazer. Venha rezar conosco. Amanhã eu espero por você, tá certo? Vamos meditar hoje 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 1 a 5. Irmãos, quando eu fui à vossa cidade anunciar-vos os mistérios de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Olha Paulo dizendo: eu, para falar com vocês, eu não recorri a conhecimentos humanos, eu não recorri à sabedoria humana. E veja que Paulo era muito inteligente. Paulo tinha muita sabedoria humana, mas ele está falando, eu não recorri a nenhuma sabedoria humana, porque a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor. Gente, o que Paulo está falando? Paulo está falando, olha, o maior conhecimento que eu tenho é o conhecimento de Jesus. Tudo que eu conheço não é nada diante desse conhecimento. Gente, uma palavra muito importante para os dias de hoje. Claro, muitos fazem faculdade, universidades. Isso é importante? Ok, é conhecimento. A gente não despreza. Então, parabéns para aqueles que têm universidades, para aqueles que têm faculdades, para aqueles que têm diplomas, para aqueles que fizeram seus doutorados. Agora preste atenção. Todo este conhecimento, diante do conhecimento de Cristo, não é nada. O mais importante conhecimento é o conhecimento de Cristo. E por quê? Preste atenção. Você pode ter faculdade, você pode ter universidade, você pode ter doutorado, e com isso você adquiriu conhecimento. Mas esse conhecimento não é capaz de te colocar no céu. O conhecimento de ciências humanas, o conhecimento de coisas desta terra não é capaz de te colocar no céu. Portanto, não é o conhecimento mais importante, não é o conhecimento valioso. E por isso Paulo está falando, para mim o maior conhecimento é Jesus Cristo e este crucificado. Por quê? Por que o conhecimento de Jesus é o mais importante? Abra a sua Bíblia em João, capítulo 17. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, 17, 3. Capítulo 17, versículo 3. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. A vida eterna consiste em conhecer a Deus. Portanto, esse é o maior conhecimento de todos. Esse aqui é o conhecimento que você você conhece Jesus, e por causa do conhecimento de Jesus, você começa a viver isto, você é salvo, você tem a vida eterna. Esse é o maior conhecimento que tem. Quantas pessoas têm faculdades, têm doutorados, mas não têm o maior conhecimento, que é o conhecimento de Cristo? Do que adianta nada?
E quantas pessoas não têm faculdades, não têm doutorados, não têm nada, não sabe nem ler nem escrever, mas conhece Jesus. Essa pessoa tem o maior conhecimento. Porque diz a Bíblia que a vida eterna consiste em conhecer Deus. Veja, é Paulo quem fala isso. Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Olha o que Paulo vai dizer. Na verdade, eu julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Depois que eu conheci Jesus, todo o resto perdeu valor. Por ele eu tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Ou seja, é que Paulo está falando o seguinte, diante do conhecimento de Cristo, os outros não são agora os mais importantes. E claro, Cristo crucificado, hein? Nunca se esqueça. Cristo crucificado. Abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14. Paulo diz: quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Meu Deus, que palavra linda. Gente, essas palavras que eu trago para vocês é palavra que dá para alimentar o dia inteiro com meditações. O maior conhecimento é o conhecimento de Jesus. Depois que eu conheço Jesus, todo o resto, eu sou capaz de perder todo o resto para adquirir essa riqueza. E o conhecimento de Cristo crucificado, que é a minha maior glória. Mande esse vídeo para alguém. Mais pessoas estão precisando ouvir esta mensagem. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.